Bom, já já a gente vai convidar aqui para a nossa transmissão a nossa correspondente em Washington, Patrícia Vasconcelos, mas aí eu quero saber aqui para a minha produção se a gente já roda para vocês uma reportagem que a gente fez com esses impactos do café e outros produtos no Brasil. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar, né, possíveis impactos aí sobre produtos que são enviados aos Estados Unidos e como eles poderiam ser realocados aqui no mercado brasileiro. Antes, eu vou chamar a Patrícia porque a gente também tem informações lá da Casa Branca. Donald Trump está em viagem, não é isso, Patrícia? Mas antes, ele falou com a imprensa, você registrou, a gente tem esse trechinho, inclusive. Conta pra gente como foi, então, essa fala com os jornalistas nesta sexta-feira sobre o Brasil. Muito obrigada pela sua participação. Então, Patrícia Vasconcelos, diretamente de Washington. Muito boa tarde. Boa tarde, Sônia. Obrigada. O Trump já está com a primeira-dama Melania Trump no Texas. Os dois estão por lá, visitando as áreas afetadas pelas enchentes dos últimos dias. Ainda há cerca de 160 pessoas desaparecidas. Soane, sei que a gente não fala mais muito disso, mas a situação lá no Texas continua muito difícil, com o temporal, que, enfim, matou muita gente, e ele está por lá. Vai para Nova Jersey depois. E pela manhã, ao sair da Casa Branca, antes de embarcar no helicóptero, é comum, né, que o presidente, às vezes ele para, às vezes ele não para falar com os jornalistas. Hoje ele parou. Uma colega jornalista também brasileira, eu estava por lá, mas é quebra-queixo, né, José, né, Sônia? Então, aquele quebra-queixo de jornalista ali para falar com o presidente, questionado por uma colega jornalista brasileira sobre o Brasil. A pergunta foi, Sônia, se ele falará com o presidente brasileiro sobre as tarifas. E ele disse, não. Ele disse, agora, na verdade, ele disse, agora não, em algum momento falarei, porque estão tratando o presidente Bolsonaro de forma injusta. E aí falou o que ele pensa sobre o assunto. Eu acho que a gente tem até esse trecho para rodar, Soane. Não sei se está pronto, se a gente solta o trechinho agora ou daqui a pouco. Como foi a fala de Trump mais cedo? Maybe at some point I'll talk to him. Right now I'm not. They're treating President Bolsonaro very unfairly. He's a good man. You know, I know him well. I negotiated with him. He was a very tough negotiator, and I can tell you he was a very honest man, and he loved the people of Brazil. He was a very tough guy to negotiate with. I shouldn't like him because he was very tough in negotiation, but he was also very honest. And I know the honest ones, and I know the crooked one. Então aí, né, Patrícia, esse trecho, então, na íntegra em que ele falou, respondendo a essa pergunta e acabou citando novamente essa questão política que diferenciou, inclusive, né, a justificativa para essa taxação aqui ao Brasil. E ficou muito claro, né, Sônia? A gente já falou tanto sobre o BRICS aqui, o que a reunião do BRICS aí no Brasil poderia ter influenciado a decisão de taxar o Brasil em 50%. Me parece que a resposta do presidente Trump, né, quando questionado justamente sobre isso, se ele pode negociar a questão das tarifas, e ele insere, né, o que ele afirma ser um tratamento injusto com o ex-presidente Jair Bolsonaro, fica muito claro que a questão é esta, né? Então, enquanto não resolver o que ele afirma ser uma perseguição, caça às bruxas ao ex-presidente, não vai ter conversa. Então, eu acho que a resposta do presidente deixou muito claro qual foi a motivação para essa tarifa e o que ele espera acontecer para poder, enfim, realmente abrir, né, abrir a situação para o diálogo. Não sei se você tem essa mesma percepção aí. Também aqui, né, em relação aos próximos passos do governo brasileiro, que eu imagino que Trump, assim como o governo norte-americano, também esteja nessa expectativa. Eu acho que você conseguiu acompanhar um pouquinho antes aqui na nossa transmissão, mas em primeiro momento o governo brasileiro teve um pouco mais ali de cautela, né, em relação a essa resposta, tentou traçar uma estratégia, mas agora, hoje, inclusive mostramos aqui no Poder Expresso, o presidente Lula adotou um discurso mais duro, né, contra Trump, contra a família Bolsonaro, e dizendo que essa parte aí política não vai voltar atrás nessa questão política que envolve o judiciário
Então, assim, há essa avaliação nossa de que, nesse sentido, Lula não deve recuar em relação a esse processo que corre no judiciário em relação a Jair Bolsonaro, até porque seria, inclusive, uma ingerência em um outro poder, né? Então, aqui a gente tem essa separação clara entre os poderes, isso seria uma ingerência no Supremo Tribunal Federal, no trabalho desenvolvido pelos ministros. Então, agora a expectativa é se no campo econômico o que será feito, né, a partir de 1º de janeiro. Essa é a grande expectativa. E aí vou aproveitar também para te perguntar, sempre aquelas perguntas, né, Patrícia, de um pouco de análise, um pouquinho da sua perspectiva a partir aí, né, dessa cobertura do governo norte-americano, que foi, inclusive, até aqui um dos temas da nossa enquete. Na sua avaliação, o que faria o presidente Trump ou o governo norte-americano de fato recuar nesse tarifaço? A gente sabe que a gente teve as condicionantes da carta de construção de fábricas, etc. Esse seria um passo bem mais complicado, bem mais demorado. Sim. Quais seriam possivelmente outras alternativas para que essa tarifa ou não fosse tão dura, de 50%, a maior, né, aplicada recentemente, ou, né, que não houvesse, né, que não haja essa tarifa aí para o Brasil? Penso que uma pressão da indústria daqui, que tem negócios com o Brasil e que se sinta prejudicada em algum momento. Isso aconteceu com o Canadá, por exemplo, da primeira vez que ele estipulou uma taxação mais alta para o Canadá, e aí o Canadá respondeu de forma recíproca. Obviamente que isso aí impacta, né, os empresários e a indústria daqui dos Estados Unidos, que pagariam mais, né, para vender os produtos para o Canadá, e entre os dois países há muito negócios de peças automotivas, peças de carros, e vários empresários ou CEOs de montadoras estrangeiras aqui nos Estados Unidos, eles foram até a Casa Branca conversar com o presidente norte-americano, e isso teve um peso grande, teve um impacto. Acredito que isso influenciou para que ele pudesse rever as tarifas do Canadá naquele momento. Agora a gente tem uma outra novidade, porque na última noite, né, a Casa Branca emitiu uma carta similar à carta enviada pelo Brasil. A gente já explicou aqui que a carta enviada para o presidente Lula tem essa questão, né, do presidente Jair Bolsonaro, mas a parte de tarifas é muito similar, taxando os produtos canadenses em 35%. Mas eu lembro desse exemplo, Soane, dos CEOs das empresas aqui dos Estados Unidos que se sentiram pressionados, viram as perdas que iriam ter, se reuniram em grupo e foram até lá conversar com o Donald Trump. Então, por essa pressão, né, da indústria daqui, ele se viu obrigado a conversar e naquele momento recuou. Então, em algum momento, quando o Brasil responder de forma recíproca, né, e talvez empresários daqui que comprem, né, os produtos brasileiros ou exportem para o Brasil e aí se sintam prejudicados, se houver essa aproximação, né, com o governo para dizer, olha, a gente está sendo prejudicado, talvez aí ele possa reconsiderar, Soane. É um caminho que eu penso que possa existir, né? Fora isso, acho difícil, porque os canais de comunicação, pelo menos não diplomáticos, mas da parte política, parecem estar cada vez mais estreitos, né? Importante, até porque a gente sabe que essa via diplomática sempre foi a via que foi, né, adotada pelo Brasil, mas agora a gente já percebe que talvez, né, nas próximas semanas a gente possa ter outros desdobramentos dessa questão política. A gente teve também aqui, né, de certa forma, aliados de Lula com não só medidas mais duras também, né, contra a família Bolsonaro. Vimos, inclusive, aqui um pedido de prisão preventiva por parte do líder da bancada do PT na Câmara contra Eduardo Bolsonaro, dizendo que ele está praticando traição à pátria. Então, assim, todo um desdobramento também, né? Não só em relação a esse viés econômico, mas um viés político que também está ocorrendo aqui no Brasil. Sei que você conversou recentemente com o Eduardo Bolsonaro
e imagino que ele deva também continuar esse diálogo aí com o governo norte-americano, não é isso? Continua. Eu não tive a oportunidade de conversar com o deputado licenciado após essa notícia que você acaba de me repassar, então não sei a posição dele em relação a isso especificamente. Sei que alguém da assessoria conversou com o pessoal do SBT Brasília e está numa reportagem do site SBT News. Eu, pessoalmente, não conversei com o deputado licenciado entre ontem e hoje para saber especificamente a posição dele sobre esse assunto, mas o que a gente sabe, o que ele publica nas redes sociais é justamente isso, que ele afirma que o trabalho dele aqui, a ação dele aqui não tem nada de ilegal, é ele conversar com autoridades, e ele sempre, na nossa entrevista, ele afirma. Eu lembro que ele disse que qual a diferença dele fazer esses contatos políticos, e aí ele citou, por exemplo, quando o governo Lula foi até as Nações Unidas fazer questionamento, quando Lula, na verdade, foi às Nações Unidas, ou integrantes do governo Lula foram às Nações Unidas fazer questionamentos sobre o pai dele, o chamando de genocida, por exemplo. Então, por que é ok ou está ok um lado acionar a ONU, né, ou órgãos internacionais, e não estaria ok ele fazer esses contatos aqui? Patrícia Vasconcelos, muito obrigada aí pela sua análise, também suas informações sobre a Casa Branca e toda essa movimentação envolvendo, né, esse tarifaço de Trump, que continua movimentando fortemente o Brasil e não tinha como ser o contrário, né? Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, diretamente de Washington, Patrícia Vasconcelos. Um ótimo dia de trabalho para você e um ótimo fim de semana. Obrigada, um abraço. SBT News, o maior canal de notícias do YouTube.